Muito bem, meus caros. Este, então, é o nosso segundo vídeo sobre ler e declamar poemas. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, é importante que você assista. Por quê? Porque vai ajudar na compreensão deste nosso encontro de hoje. Ok? Bom, quando você lê um poema, você precisa levar em conta que você não está lendo uma narrativa, um ensaio, um artigo jornalístico. Tá? Você precisa levar em conta que é um outro tipo de texto. É claro que a poesia trabalha com palavras também, não é? Mas as palavras num poema, muitas vezes, não seguem uma linha de raciocínio reto, definido, com as ideias numa ordem clara. Não é? Num poema, o que acontece? Acontece que as palavras elas ganham novas forças, ganham uma nova expressividade. Não é? Ou seja, quando se trata de poesia, nós estamos no terreno do que nós chamamos de linguagem conotativa. Uma linguagem na qual predomina o sentido figurado das palavras. Isto é, as palavras não valem mais pelo seu sentido literal, mas pelo sentido que o poeta cria usando figuras de linguagem como a metáfora, a metonímia e outras tantas. Bom, mas como é que essa nova expressividade é construída? O poeta ele trabalha com dois aspectos das palavras. O sentido, o significado daquilo que a palavra expressa, o significado da palavra, que em linguística nós chamamos de semântica. E usa, e esse significado da palavra, o que vai acontecer? Ele vai mudar usando as figuras de linguagem e, enfim, os recursos da sua própria imaginação. Então, ele trabalha com o sentido, mas trabalha também com a forma, com os sons das palavras, com o aspecto formal das palavras. Quer dizer, procurando muitas vezes criar determinados sons quando as palavras são colocadas numa determinada ordem. Ok? Bom, acontece que esses dois aspectos das palavras, o significado e a forma, o som, esses aspectos são inseparáveis de uma terceira coisa, com a qual o poeta também trabalha, que é a organização das palavras numa forma específica, num formato específico que é próprio da poesia e que nós chamamos de versos e estrofes. Bom, mas o que acontece quando essas características todas se unem num poema? Bom, elas produzem um fenômeno que é o que mais nos confunde quando nós vamos ler poesia. É o fenômeno, como eu já disse, de que a mensagem do poema não expressa aquela lógica com a qual nós estamos acostumados e que a gente encontra num texto em prosa. Mas por que a poesia faz isso? Porque ela é uma forma livre de transmitir uma emoção pessoal, um estado de espírito, um jeito particular de ver a vida. Quer dizer, a poesia é uma manifestação de um eu, de um eu que deseja se expressar e que não está preocupado em construir um discurso lógico. Então, vejam, se o significado das palavras é usado de uma maneira específica, que vai mudar de poeta para poeta, se os sons que as palavras expressam também é algo importante, se o texto é organizado na forma de versos e de estrofes,
E se a lógica do poema não é aquela lógica racional que nós usamos para nos comunicar ou para escrever um texto em prosa, então, o que acontece? Acontece que o poema pode apresentar alguma dose de ambiguidade. Né? Isto é, o significado do que está sendo dito no poema pode ficar de alguma forma obscuro, pode ser ambivalente, pode deixar uma margem de dúvida. Então, é fatal que o poema, como eu disse no primeiro vídeo, tenha camadas de sentido que nós precisamos ir descobrindo aos poucos. Tá? E é claro que essa ambiguidade, não podemos esquecer disso, ela pode aumentar quando o poeta não usa a pontuação. O que vocês sabem não é algo raro ou incomum na poesia moderna. Então, todas essas questões mostram, confirmam o que eu disse no vídeo passado. O poema exige seguidas leituras para que a gente possa se acostumar com essa nova carga de significado que as palavras recebem. Que a gente possa se acostumar com as figuras de linguagem que são usadas e com a própria organização dos versos. Inclusive porque, é claro, num bom poema, todos esses elementos se interrelacionam, se interligam, exatamente para dar vida àquilo que o poeta quer transmitir. Mas vejam, essas seguidas leituras do poema, elas não podem ser mecânicas, elas não podem ser automáticas, não pode. Quer dizer, cada leitura precisa ser uma nova abordagem do poema, tentando então prestar atenção a aspectos que nós não havíamos percebido antes. E assim nós vamos construindo um conjunto de sucessivas aproximações do texto. Pensando em todas essas questões, o que eu reservei para este vídeo? O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um roteiro, um conjunto de perguntas que vocês podem fazer quando lerem poemas. Quer dizer, são várias perguntas. E num primeiro momento até pode parecer que a leitura vai ficar um porre. Pode parecer, mas não se angustiem. Tudo é uma questão de hábito. É claro que você não é obrigado a seguir o roteiro toda vez que você lê um poema. Tá? Mas assim, o objetivo do roteiro qual é? É dar para você algumas pistas de como há aspectos do poema nos quais nós não prestamos a devida atenção. Tá bom? Bom, então vamos ao nosso roteiro. A primeira pergunta que você precisa fazer quando lê um poema é esta: quem fala aqui? Ou, lembrando o que eu disse no vídeo anterior, com quem eu estou conversando? De quem é essa fala que se expressa por meio do poema? Tá certo? Quer dizer, nós não podemos esquecer que um poeta, melhor dizendo, um poeta tem várias vozes. Ele tem várias formas de se expressar. Basta pensar, por exemplo, no Manuel Bandeira. Quer dizer, há um Bandeira lírico, há um Bandeira irônico e até mesmo gozador, às vezes. Há um Bandeira mais saudosista, mais melancólico. Então, esse é o primeiro passo. Que voz é esta que fala aqui? Ok? A segunda pergunta é: que circunstância será que deu origem a este poema? Quer dizer, por que será que o poeta escreveu isto? O que motivou o poeta? Foi uma desilusão? Foi uma morte? Uma alegria? Uma saudade? Uma guerra?
Será que o poeta está se referindo a um acontecimento histórico em particular? Ou não? Ou será que esse poema serve para todas as épocas? Depois você deve perguntar se o poema se refere a uma determinada cultura. Quer dizer, será que ele se refere a uma cultura específica, a um povo específico, às vezes a uma paisagem específica? Bom, depois você pode perguntar qual é a situação que é apresentada aqui. É um estado de espírito? É uma lembrança do passado, um sentimento, um sonho, ou algo que o poeta deseja para o futuro? Também é importante perceber isso. Depois você pode perguntar para quem o poeta escreveu isto. Quer dizer, será que ele pensou numa pessoa determinada? Ou será que ele escreveu isto para qualquer leitor? Ou foi para um público específico? Depois você pode se perguntar qual é o tom deste poema. É uma interrogação? É um lamento? É a manifestação de alguém indignado? Ou o poeta está sendo irreverente, irônico? Ou ele apenas está constatando algo que é irreversível, que ele não pode mudar? Percebem quantas coisas nós temos que perceber? Quer dizer, seguindo o roteiro, de que forma estes versos estão escritos? Eles têm o mesmo tamanho? Eles estão divididos em estrofes? Se eles estão divididos em estrofes, ou seja, em conjuntos diversos, cada um desses conjuntos expressa uma ideia diferente? Ou as estrofes estão interligadas de tal maneira que é impossível eu separar uma da outra? Depois pergunte se os sons das palavras têm alguma importância no poema. Se os sons eles estão se concatenando para, digamos que, ampliar o significado do poema. Isso também é importante a gente prestar atenção. Muitas vezes os sons contribuem para a própria compreensão do poema. Depois você pode se perguntar se o poema foi escrito em português ou se ele é uma tradução. E se ele é uma tradução, é interessante você ter referências a respeito do tradutor. E numa rápida pesquisa, você pode encontrar referências positivas e negativas. Depois você pode também perguntar: o poema é um tipo de pergunta? Se for, qual é a minha resposta? Que resposta eu dou para o poema? Ou será que o poema é ele próprio uma resposta? E nesse caso, então, qual foi a pergunta que o poeta fez a si mesmo? Uma outra questão: o que o título do poema sugere? Qual é o tipo de vocabulário que o poeta usa? Ele usa palavras incomuns, palavras raras. E se forem, por que eu considero essas palavras incomuns? Isso também é importante. E, finalmente, você precisa se perguntar quem é o poeta? Que informações você tem a respeito da vida desse poeta? Da época em que ele viveu? Da língua em que ele escreveu? De como foi a vida dele? Isso também é importante. Quer dizer, será que este poema se relaciona diretamente com a vida do poeta? Então vejam, pode ser que vocês não encontrem respostas para todas essas perguntas.
E pode ser também que nem todas essas perguntas sejam importantes para você compreender o poema. Mas algumas certamente podem ajudar você a encontrar um caminho de diálogo com o poema. Muitas pessoas aprenderam que um poema é uma peça literária independente, ou seja, ela nunca depende de qualquer informação que esteja fora do próprio poema. Mas isso não é verdade. Quando se trata de conhecer, não é, de ler, de ter contato não só com a poesia, mas com a literatura em geral, todas as ferramentas, todos os conhecimentos que você puder utilizar são bons. Tá? Então, assim, da história à linguística, passando pela biografia do autor, todas as informações podem ajudar você a compreender o poema. Inclusive, claro, aquela ferramenta indispensável, né, de todas as pessoas que gostam de ler, que é o bom e velho dicionário. Vejam, é claro que as palavras formam determinadas associações de pensamento. Isso é evidente. E também é evidente que essas associações elas podem se modificar no transcorrer do tempo. Então, o que isso gera? Isso gera pode gerar uma certa dificuldade de compreensão, né, de um poema que foi escrito aí há vários séculos, né, ou por um poeta que pertencia a uma cultura, a uma civilização completamente diferente da nossa. Mas vejam, mesmo assim, não é impossível fazer uma leitura, né, que permita você compreender o poema. Ok? E tenho certeza de que se o entendimento do poema dá um pouco de trabalho, e às vezes dá, né, assim, com absoluta certeza, você vai receber em troca uma alta dose de beleza, de prazer estético, de empatia com a mensagem que foi transmitida. E muitas vezes de verdadeira alegria. E muitos poemas nos ajudam a que a gente se conheça melhor. Agora, uma questão que é importante. Vejam que, no que se refere aos aspectos formais do poema, as rimas, a formação das estrofes, o tamanho dos versos, há algumas informações técnicas que vocês precisam conhecer. Mas essas informações exigiriam que eu fizesse uma outra série de vídeos, tá? E certamente eu farei, não agora. Tá? Então, o que eu fiz? Eu deixei aqui, para facilitar o estudo de vocês, né, na descrição do vídeo, eu deixei algumas sugestões básicas de leitura. Tá? São textos introdutórios que, com certeza, vão ajudar vocês a conhecer melhor o mundo da poesia. Tá certo? Muito bem, meus caros. Então, esse foi o nosso segundo vídeo sobre como ler e declamar poemas. Tá? Mas ainda nós temos um terceiro vídeo, que será o último desta série. Se vocês gostarem, se vocês estão aproveitando, por favor, assinem o meu canal, né? Divulguem o canal e continuem acompanhando o meu trabalho. Tá bom? Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.